Olá, estamos de volta em mais um episódio da nossa série Simplificando a Volta de Jesus. Se você perdeu algum episódio, corre lá, assista e nos acompanhe nessa jornada que tem sido muito especial. Hoje nós vamos falar da Festa das Primícias. Zé, explica para nós o contexto dessa festa. A festa das primícias é a festa dos primeiros frutos. Em Levítico 23, 9 a 14, disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que movedes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, aproximadamente 2 semanas após o primeiro dia do ano, que é o mês de Nissan, é oferecido a Deus nas colheitas do povo de Israel, os primeiros frutos da terra eram oferecidos para Deus. Era movido perante o Senhor os molhos do trigo e da cevada. E por isso vem a palavra primícias, quer dizer, os primeiros frutos, né? E no Antigo Testamento, essa palavra era usada para descrever os primeiros frutos do campo ou dos rebanhos que eram oferecidos a Deus por gratidão por toda a graça e benefício que o Senhor tinha dado ao seu povo. Esta era a festa das primícias. E qual a identificação de Jesus com essa festa? Nós precisamos entender que o próprio Jesus disse, né, que ele, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus, ele ficou no túmulo da noite da quarta-feira até o sábado, cumprindo as palavras proféticas de Lucas, que diz assim, capítulo 24, Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Então, aqui no texto de Levítico está dizendo que no dia imediato ao sábado. Quando era a festa das primícias? Quando se movia o primeiro molho diante do Senhor, que o povo levava a sua oferta para o sacerdote e ele movia aquele molho perante o Senhor. Aproximadamente 2 semanas após o primeiro dia do ano, o mês de Nissan, era oferecido a Deus os primeiros frutos da terra. E daí vem a palavra primícias, os primeiros frutos, né? E no Antigo Testamento essa palavra era usada para descrever os primeiros frutos do campo ou do rebanho que eram oferecidos a Deus por gratidão. E aqui em Marcos 16, 2 e 4, o texto diz, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. E que hora é aquela? Aquela hora é bem possível que seja ali 3, 4 da manhã. Jesus, ele morreu na quarta-feira e ressuscitou num dia imediato ao sábado, conforme a profecia de Êxodo, de Levítico, capítulo 23. Então, esse dia imediato ao sábado, quando você lê no livro de João, no capítulo 19, 31, diz, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado. E que sábado é aquele? Na verdade, este sábado não era o sábado do 7º dia, era o sábado da Páscoa, é um sábado que caiu na quinta-feira. Que cumpre o texto de Levítico, capítulo 23, logo o dia imediato ao sábado. Então, naquela semana, teve 2 sábados, ou 2 feriados. O feriado da Páscoa, que caiu numa quinta-feira,
porque o texto diz que para que o seu corpo não ficasse na cruz no dia de sábado, que era Ou seja, esse seria um grande sábado. o chamado sabaton. Então, esse sábado não era o sábado do sétimo dia, era o sábado da Páscoa. Então, Jesus ressuscitou 3 dias depois, imediato ao sábado, quando se oferecia a Deus os primeiros frutos. Então, nós vemos claramente o 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, esse já é o cumprimento profético na vida de Jesus. Perfeitamente. E o 1 Coríntios 15, 23 diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, né? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E Colossenses 1, 18 diz, Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. E Cristo foi o primeiro que venceu a morte. Amém. Em Colossenses 1,18 diz, Cristo é o primogênito dentre os mortos. E em Atos 26, 23 diz, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, de modo que Jesus é a primícia dos que dormem. Isto é, ele foi o primeiro a ressurgir da morte para a eternidade. Amém. Então, a festa das primícias cumpre-se literalmente em Cristo, quando o texto diz que logo em seguida, imediato ao sábado, os molhos dos agricultores eram movidos perante o Senhor, assim Cristo é a primícia, e foi o primeiro a ser oferecido para Deus. Amém. A primícia dentre os mortos. Aleluia. Ou seja, até aqui nós estamos vendo que na Páscoa ele é o Cordeiro perfeito, que de fato foi morto, conforme as Escrituras afirmam. Ele é o pão asmo, sem defeitos, sem fermento, sem pecado. E aqui na festa das primícias, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, até agora as festas estão cumprindo com exatidão profeticamente na vida de Jesus. Graças a Deus, porque esse cumprimento, porque o texto de Levítico diz que fala que essas festas deviam ser observadas perpetuamente por o povo de Israel. Amém. E graças a Deus, porque esse texto cumpre-se hoje, nós podemos ver isto. Amém. Amém? Aleluia. Siga conosco. No próximo episódio falaremos da festa de Pentecostes. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e permaneça nessa série tão especial. A gente aguarda você. Amém. Até lá.